Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você está vendo esse vídeo. Olha, eu não sou filósofo, sou formado e tenho mestrado em letras e atuo nas áreas de jornalismo e educação. Esse vídeo que fiz para você, que está querendo se aventurar nessa obra magnífica, que é a Suma Teológica de São Tomás, não trata propriamente do seu conteúdo, nem teológico, nem filosófico. Trata da estrutura, da arquitetura do texto, que tem marcadas características do contexto histórico-literário em que ele foi escrito. Não estou apresentando aqui um conteúdo original. Estou sintetizando uma das lições que o filósofo norte-americano Peter Kreeft nos dá neste livro, cuja capa você vê à minha direita, A Shorter Summa, e que ainda não foi traduzido para o português. Essa lição permite a você se aproximar do texto tomasiano e compreendê-lo, ou seja, lê-lo autonomamente por conta própria, captando o sentido essencial do texto do autor. É um ponto de partida para refletir sobre ele. De qualquer modo, tenho de lhe dar uma visão geral da obra. Em primeiro lugar, você deve entender o termo suma como resumo. A intenção de São Tomás era reunir resumidamente, numa espécie de manual, a essência da teologia cristã. Como se trata de um resumo com mais de 3.000 páginas, vamos dizer que a obra tem um caráter enciclopédico. É uma enciclopédia do conhecimento, do pensamento teológico, elaborado desde as epístolas de São Paulo, passando pelos padres da Igreja, até chegar ao século XIII, em que São Tomás viveu. Nesse sentido, a Suma pode ser lida como uma obra de referência. Você não precisa lê-la de um só fôlego, do primeiro ao último volume. Pode escolher pelo índice uma questão que lhe interessa e lê-la como se fosse o verbete de uma enciclopédia. A Suma foi dividida, após a morte de Tomás, em 3 partes. A primeira fala de Deus, a segunda do homem e a terceira de Cristo. Mas convém lembrar que o autor morreu antes de completá-la. Note que existe aí uma ordem cósmica, que parte de Deus Criador, passa por sua criatura e retorna a Deus por meio de Cristo. As partes estão divididas em questões, palavra que pode ser entendida aqui como tema. Cada questão é um tema ou um assunto que o autor vai examinar. Por sua vez, cada questão é dividida em artigos que correspondem ao que hoje nós chamaríamos de ensaio. Por fim, o artigo é a unidade básica do texto da Suma. Para falar da estrutura dos artigos, eu vou usar a edição da Loyola, que é uma edição bilíngue e muito bem cuidada, com uma introdução maravilhosa à vida e à obra do autor, bem como a própria Suma Teológica. Além disso, apresenta um glossário que também é fundamental para entender os textos de Tomás, pois há muitos termos específicos de filosofia e especialmente de metafísica, cujo significado não pode ser desconhecido antes da leitura dos textos da Suma. Então vamos lá. Eu escolho como exemplo a questão 2, que trata da existência de Deus. Como você pode ver, a questão não é uma pergunta. Ao contrário, o autor vai desdobrá-la em 3 perguntas. Cada uma dessas perguntas constitui um artigo. Então, veja, o começo do artigo é uma pergunta. No caso, se a existência de Deus é evidente por si mesma.
Inicialmente, o autor dá uma resposta aparente à pergunta. Essa resposta, em geral, ela pode ser afirmativa ou negativa. No caso, a resposta é afirmativa, né? Parece que a existência de Deus é evidente por si mesma. Em seguida, São Tomás apresenta argumentos sólidos que corroboram, que comprovam essa resposta. Isso é feito de modo tão lógico que chegamos a pensar que essa é a resposta que São Tomás está dando à questão, mas não é. O leitor precisa estar de sobreaviso para não se confundir nesse ponto. Então, sempre com a expressão em sentido contrário, Tomás refuta as respostas anteriores com base na citação de autoridades, sejam filósofos, seja São Paulo, sejam as Sagradas Escrituras. Aí sim, com a expressão respondo ou respondo que, São Tomás apresenta o seu ponto de vista argumentando para defendê-lo. É aqui que se encontra o pensamento de São Tomás, em que ele usa a razão e a lógica, por assim dizer, para demonstrar a verdade da fé. Note, a fé na revelação divina é o fundamento da filosofia de São Tomás. A razão serve para aproximar-se dela, da revelação, para explicá-la nos limites da razão humana, para demonstrar que são compatíveis fé e razão. Finalmente, o autor refuta as respostas iniciais, as considerações iniciais, deixando claro por que elas são corretas apenas em aparência. Assim, ele complementa sua demonstração, a demonstração que ele fez no Respondo. A seguir, há um quadro sintético de tudo isso que eu falei. Bom, era isso que eu tinha a dizer e que espero possa ser útil aos que estão se iniciando na leitura da Suma, como eu mesmo estou. E termino citando esse belíssimo pensamento de São Tomás sobre a filosofia. O estudo da filosofia não se destina a nos fazer saber o que os homens pensaram, mas em que realmente consiste a verdade. Se você gostou deste vídeo, dê o seu like e inscreva-se no nosso canal. Você também pode entrar em contato pelo Facebook ou por esse WhatsApp que você está vendo aí na tela.